Olá, alunos do Centro Universitário Internacional Uninter, eu sou o professor Zaldir. Nós vamos trabalhar aqui exercício da disciplina de números complexos e equações algébricas. E o que eu teve muita procura na tutoria em relação a números complexos na forma trigonométrica, na forma polar, né? Então, o que o aluno precisa lembrar, ó, essas igualdades aqui, né? O ρ ou o r, né? Alguns usam R também, né? Que é o R, né? Ele é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? O x é ρ cosseno de θ, o y é ρ seno de θ. E o θ é o arctangente de x sobre y, né? Então, só para lembrar aqui, eu coloquei o gráfico, né, da forma polar, né? Então, você tem o ponto tradicional x e y, né? Ele tem um valor, um ponto aqui desculpa, aqui a y, né? Um ponto para y e um ponto para x, né? Então, a forma polar é uma outra forma de se representar o ponto, né? Ele, em vez de utilizar os eixos x e y, ele vai usar essa distância do ponto à origem, né? Que é o ρ, ou r, né? E o ângulo de inclinação desse segmento, ó. Aqui é θ. Então, todas essas formas aqui são obtidas com a trigonometria, ó, ou geometria, ó. Essa forma aqui é nada mais que o Teorema de Pitágoras, né? Que você tem aqui um triângulo retângulo, né? O ρ é a hipotenusa, x e y são os catetos, ó. O x e o y é nada mais que as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Então, você tem aqui o cosseno é cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é ρ, né? O seno é cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o ρ, tá? Então, toda essa interpretação é importante, né, que você perceba, né? Isso ajuda bastante para você entender, ficar com mais facilidade em trabalhar esses conceitos, ó, tá? Então, agora nós vamos trabalhar esse exercício aqui, que ele pede para fazer... Eu tenho o número complexo na forma algébrica e eu quero passar para a forma trigonométrica. Então, vamos lá. Vamos apagar aqui o quadro, né? Então, só lembrando o seguinte, né, que você, aqui, para você fazer essas conversões, é bom você dar uma olhada, se você não lembra lá da trigonometria, é bom você dar uma olhadinha, uma revisada em conceitos da trigonometria. Principalmente conversão, né, de radianos para graus, graus para radianos. Também é importante você lembrar de arcos congruentes, né, e também fazer a redução ao primeiro quadrante, né. Esses são conceitos que você precisa saber na hora de você fazer essas conversões aqui, tá? Então, aqui eu tenho o seguinte, né, que eu tenho o z na forma, né, raiz de 3 menos 3i, tá? Então, eu vou achar primeiro, eu vou achar o ρ, né? O ρ vai ser o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui eu tenho o x e o y, né? Que são a forma do número complexo, né? Então, eu vou ter aqui ρ igual a raiz de 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, né? Então, eu vou ter aqui ρ igual a 3 mais 9, eu vou ter aqui raiz de 12, ó, tá? De 12, isso aqui dá para simplificar, né? 12 é 3 vezes 4, então eu vou ter 3 raiz de... Desculpa que eu errei, né? Eu vou ter aqui que ρ é igual... Raiz de 4 é 2, né? Então, 2 raiz de 3. Então, esse é o primeiro item que eu já encontrei. Agora, eu vou ter que encontrar o θ, né? Então, o θ você vai precisar do seno e do cosseno, tá? Então, você tem lá que o x é igual a ρ cosseno de θ, né? Então, passa o ρ dividindo, tenho aqui cosseno de ρ é x sobre ρ. Então, substituindo aqui, eu tenho que o x é raiz de 3, o ρ é 2 raiz de 3. Aqui vai para simplificar, fica meio.
Agora, eu vou encontrar o seno também. É importante calcular os dois. Aqui daria para você já determinar o ângulo, né? Qual que é o ângulo em que o cosseno dá meio, né? Então, é quando é 60 graus, né? Só que é importante você calcular o seno, né? Que pode acontecer desse arco, né? Não estar no primeiro quadrante, né? Então, você tem que calcular o seno também. Então, o seno de θ é y sobre ρ. Então, você tem aqui que o y é menos raiz de... Desculpe, menos 3, né? Desculpe, errei aqui. Menos 3. E aqui embaixo eu tenho 2 raiz de 3. Então, aqui eu vou ter que racionalizar essa fração, porque a raiz está embaixo, né? Porque ainda não consigo determinar qual que é o ângulo θ, né? Para seno, né? Então, eu vou ter aqui seno de θ igual, aqui você vai multiplicar pela própria raiz, né? Então, você vai ter aqui menos 3 raiz de 3, e aqui embaixo 3 vezes 3, 9, raiz de 9 é 3, né? Então, o 3 vai cortar, eu tenho menos raiz de 3 sobre 2. Né? Então, já dá para perceber, né, como o seno aqui é negativo, né, ele não está no primeiro quadrante, né, porque para estar no primeiro quadrante, os dois teriam que ser positivos. Né? Então, lembrando, né, que o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante e negativo nos outros. Esse é o cosseno. O seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante e negativo nos segundos. Ó. Então, eu vou ter aqui no quarto quadrante, ó. Esse ângulo aqui está no quarto quadrante. Ó. Então, significa que ele é um ângulo entre 270 graus e 360 graus. Tá? Qual que é o ângulo equivalente a ele no primeiro quadrante? Quando que o cosseno de θ é meio e quando que o seno de θ é raiz de 3 sobre 2? Ignorando agora o sinal negativo ali do seno. Então, é quando o θ ele é 60 graus. Né? O cosseno de 60 é meio e o seno de 60 é mais raiz de 3 sobre 2. Né? Então, só que eu vou ter que passar agora para o quarto quadrante. Ó. No quarto quadrante, ó, quando você faz a redução para o primeiro, você sempre tem que verificar quanto que o arco... você tem aqui o ângulo, não por um ângulo alfa, né? Você tem que ver quanto falta para ele completar a volta, né, em graus ou em radianos. Né? Então, como aqui é 60, então aqui tem que ser 300 graus, ó. Que daí ele vai dar 60 mais 300, 360 graus. Né? Então, já descobriu o θ. Né? Então, o θ ele é 300 graus, né? Só que ele quer na forma trigonométrica. Então, eu tenho que passar para isso aqui, converter para radianos. Né? Então, você pode fazer o seguinte, você pode converter, né, o 300 graus, né? 300 graus, você vai converter, ele vai ficar 300 por 180 vezes π, né? Você tem que usar a regra de 3 aqui para fazer essa conversão, né? Você tem que, né, 180 é π, né? E 300 graus, né, é x, né? Então, se usa a regrinha de 3, você vai fazer a conversão de graus para radianos, né? Então, aqui dá para simplificar, né? E aqui dá para dividir por quanto? Por 6, né? Então, vai dar 5π sobre 3. Né? E só para verificar aqui, você pode fazer um teste. O que é π terços? Esse aqui está em radianos. Né? Π terços transformando para graus. Π terços são 60 graus. 5 vezes 60, 300 graus. Então, está correto a minha conversão. Né? Então, já encontramos aqui o que precisávamos. O ângulo e eu tenho já o ρ. Então, agora vamos passar para a forma trigonométrica que ele está pedindo ali. Tá? Então, Z fica igual a ρ, né, cosseno de θ mais I seno de θ. Né?
Então, eu vou ter aqui que Z igual a o ρ, que é 2, era 2 raiz de 3, né? Só confirmando lá, isso. E o cosseno de 5π terços mais I seno de 5π terços. Então, essa que é a resposta procurada. Então, a forma trigonométrica de Z é essa aqui, ó, né? Então, você vê como é importante você, se você tem uma pequena dificuldade com a trigonometria, dá uma revisadinha lá. Então, você precisa saber, né, converter graus para radianos, radianos para graus, precisa saber fazer redução ao primeiro quadrante, né? Então, esses conceitos de trigonometria são importantes para essa disciplina, para esses conceitos que a gente está trabalhando aqui. Então, encerramos o exercício, né? Então, todos alunos, bons estudos.